Código Civil. Artigo 51º. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52º. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2º. Das associações. Artigo 53º. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54º. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá: inciso 1. A denominação, os fins e a sede da associação. Inciso 2. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Inciso 3. Os direitos e deveres dos associados. Inciso 4. As fontes de recursos para sua manutenção. Inciso 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Inciso 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Inciso 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55º. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56º. A qualidade de associado é intransmissível, se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57º. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Parágrafo único. Revogado. Artigo 58º. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59º. Compete privativamente à Assembleia Geral. Inciso 1. Destituir os administradores. Inciso 2. Alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60º. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61º. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou, omisso este por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receberem restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3º. Das fundações. Artigo 62º. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de: inciso 1. Assistência social.
Inciso 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Inciso 3. Educação. Inciso 4. Saúde. Inciso 5. Segurança alimentar e nutricional. Inciso 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Inciso 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Inciso 9. Atividades religiosas. Inciso 10. Vetado. Artigo 63º. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64º. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65º. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases. Artigo 62. O estatuto da fundação projetada submetendo-o em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66º. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Artigo 67º. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma. Inciso 1. Seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Inciso 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. Inciso 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68º. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la se quiser em 10 dias. Artigo 69º. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz, que se propõe a fim igual ou semelhante. Título 3º. Do domicílio. Artigo 70º. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71º. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Artigo 72º. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde está exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73º. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. Artigo 74º. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 75º. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: inciso 1. Da União, o Distrito Federal. Inciso 2. Dos Estados e Territórios, as respectivas capitais. Inciso 3.
do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Inciso 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Artigo 76º. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar, onde servir e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, o do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77º. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78º. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Livro 2º. Dos bens. Título único. Das diferentes classes de bens. Capítulo I. Dos bens considerados em si mesmos. Seção I. Dos bens imóveis. Artigo 79º. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80º. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Inciso 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Inciso 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81º. Não perdem o caráter de imóveis. Inciso 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem.